Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais um call semanal da SMI Consultoria de Investimentos. Bom, vamos começar falando aqui do cenário externo. Então, os Estados Unidos aumentou, a sua taxa de juros uma vez já esse ano, e a gente acredita que vão acontecer mais 2 aumentos ainda esse ano, finalizando o ano de 2018 com 3 aumentos de taxa de juros. Por enquanto, nossa expectativa está de acordo com a do mercado. E qualquer mudança nisso acreditamos que ainda não está precificado, então a gente traz as informações atualizadas para vocês, caso aconteça. Bom, a gente tem aí o caso da guerra comercial, entre Estados Unidos e China. Então, Estados Unidos divulga uma lista de produtos com uma taxação maior para a China vai lá e faz a retaliação, divulgando também uma lista de produtos com taxação maior para os Estados Unidos, e isso acaba prejudicando ambos os países, porque o consumidor final é quem realmente sofre com esse tipo de medida. Então, mas pensando aqui em Brasil, acaba sendo um pouco bom para a gente, porque a gente exporta bastante produtos para Estados Unidos e China. Então, caso algum desses produtos tenha uma taxação maior para Estados Unidos ou para a China, isso pode abrir uma oportunidade maior desses países de comprar de outros países que não o seu rival. Então, isso aumentaria nossas exportações em alguns produtos, como soja, o próprio aço e o alumínio, que foi da onde surgiu toda essa guerra comercial. Então o Brasil acaba tendo um lado positivo aí nessa guerra comercial para a gente. Bom, falando da Europa, a Europa manteve os seus juros em 0% e deu um comunicado de que os juros devem voltar a subir por lá. E no final deste ano também vai acabar o estímulo de recompra de títulos pelo Banco Central Europeu. É previsto que isso aconteça em setembro desse ano, e a gente acredita que possa ser postergado até dezembro desse ano, ficando só para o ano de 2019 o estímulo, sem o estímulo. Bom, falando de Brasil agora, de eleições, Então a gente tem esses principais candidatos aí. Então, Jair Bolsonaro tem bastante força nas pesquisas, agora ainda mais sem o ex-presidente Lula podendo concorrer às eleições. E a gente teve também um discurso da Marina recentemente, tanto dela quanto do Joaquim Barbosa, já quero falar deles juntos, que eles estão com um discurso tanto pró-mercado quanto pró-causas sociais. Então, eles estão tentando agradar os dois lados, mas a gente tem que pensar como que eles vão fazer isso. Então, no caso da Marina, ela quer fazer diversas coisas, mas a gente sabe da situação fiscal do país. Então, para que ela possa fazer essas promessas que ela tem dito, ela vai precisar dizer de onde que ela vai cortar, porque hoje o governo precisa que se tire de algum lugar para que se invista em outro. Então, só falar é muito simples. Agora, realmente, se ela for virar presidente, como que ela vai botar isso em prática? Como que o Joaquim Barbosa vai botar isso em prática? Que é isso que o mercado quer saber, é isso que a população quer saber. Então, por enquanto, os discursos tanto de Joaquim quanto de Marina estão um pouco superficiais e não tão detalhados, mas a gente espera que esse detalhamento venha à frente, porque eles vão ser cobrados por isso. Joaquim Barbosa tem um perfil bastante anticorrupção. Então, ele foi ex-ministro do STF, ele estava presente na época do Mensalão, foi um dos que mais atuou nessa época, prendendo governantes no escândalo do Mensalão, e é um perfil forte que a população está procurando, alguém anticorrupção, que seja mais justo e que pense também em segurança do povo. Então, ele está com 9% das intenções de voto nas pesquisas, o que é bastante, somente atrás do Jair Bolsonaro com 11%. Então,
ele se lançou há pouco tempo e já está com intenções de votos bastante elevadas. Então a gente precisa acompanhar isso, porque o Joaquim Barbosa também não tem... As pessoas não sabem efetivamente o que ele pensa sobre os grandes problemas do país, como reforma da Previdência, reforma tributária. Então tudo isso vai ter que ficar claro durante sua campanha para que as pessoas possam decidir com mais clareza em quem votar. Bom, o primeiro passo já foi aqui das eleições, que era a data limite para se filiar a algum partido, então todo mundo já tem partido agora. E agora, dia 15 de agosto, é o fim do prazo para que os partidos e as coligações registrem os seus candidatos. Então aqui a gente vai saber definitivamente quem vai concorrer, quem não vai, isso vai ser registrado. E aí dia 16 começa de fato a campanha eleitoral. Bom, falando de inflação, a gente teve aí o resultado da inflação de março em 0,09%, valor bem baixo, e isso levou nossa inflação em 12 meses a 2,68%, patamar bastante baixo. Quanto à parte das metas de inflação aqui, o presidente do Banco Central, o Ilan, ele afirmou que em junho vai ser definida a meta de inflação para 2021 e que eles não vão mexer nas metas de inflação de 2019 e 2020. Então a gente acredita que possa haver uma redução mais intensa de 4% para 3,5% para 2021 e uma redução da banda de 1,75% para 1,5%, para menos e para mais. Então isso vai ser bem positivo para o Brasil. Aqui só para vocês analisarem a diferença, né, da evolução dos preços administrados e dos preços livres. Os administrados, eles são preços que dependem do governo, como gasolina, energia elétrica, então são preços que são dados, né, eles não flutuam de acordo com o mercado, como são os preços livres. Então, esse gráfico é bem importante para a gente ver que alimentos e bebidas representam hoje aproximadamente 26,14% de todo o IPCA. E aqui nesse gráfico a gente vê que o alimentos e bebidas ele saiu de um patamar positivo para deflação. E isso puxa muito a inflação para baixo. Esse é um dos grandes motivos por conta do qual os últimos períodos a gente teve inflação muito baixa. Então hoje a inflação está em 2,68 e alimentos e bebidas surpreendeu novamente com deflação. Então isso tem ajudado bastante a inflação a se manter tão baixa quanto a gente está vendo. Então uma das coisas que a gente está acompanhando aqui é a safra, né? Então safra de grãos, de diversos alimentos que a gente teve em 2016 e 2017. A safra é uma das maiores dos últimos anos, como vocês podem ver. Existe uma projeção feita pelo Conab para que isso se reduza para esse ano, mas mesmo assim a gente ainda vai ficar acima dos últimos anos historicamente. Então isso pode ser um dos fatores pelo qual os alimentos estão tendo deflação, né? Muita oferta, então o preço dos alimentos cai um pouco. Então a gente precisa acompanhar isso aqui, que é bem importante. A gente teve aí, falando de PIB, a gente teve a divulgação do IBCBR em fevereiro e ele já acumula nos 2 primeiros meses do ano uma retração de 0,56%. E isso impacta nas projeções de PIB, porque o IBCBR ele é conhecido por ser uma proxy do PIB, um valor que meio que estima o PIB, certo? Então, isso impactou as nossas projeções também. Então, nossa projeção no começo do ano era de 3,2% para crescimento do PIB em 2018, e a gente já está com essa projeção em 2,8%, por conta da indústria está vindo pior do que o esperado, e IBCBR também, então a gente fez esse ajuste aí. Bom, falando da parte fiscal que a gente comentou antes, então esses gráficos aqui a gente consegue perceber muito bem isso. Então esse gráfico da esquerda ele mostra o crescimento real das receitas e despesas do governo. Então a gente pode ver que as despesas cresceram muito mais do que as receitas. Então isso ocasiona um desequilíbrio fiscal nas contas públicas.
e como que o governo financiou esse aumento de despesas por meio de dívida pública. Então, olha como aumentou ao mesmo tempo o endividamento do setor público. Então, isso é bem ruim para o nosso país, e vale lembrar que esse gráfico da esquerda ele não leva em consideração o pagamento de juros da dívida. Então, muita gente acredita que esse é o fato pelo qual o Brasil tem esse problema de maior endividamento, de muita despesa crescendo muito, é por conta dos juros. Na verdade, não. Isso é o gasto mal feito mesmo do governo, que não está acompanhando o crescimento das receitas. Aqui a gente pode ver gráfico de receitas e despesas em porcentagem do PIB. Então, mesma discrepância, despesa crescendo muito mais que a receita, e a gente pode ver a dificuldade do governo de ajustar isso, porque nesse gráfico da direita a gente vê que 80% de todas as despesas do governo são consideradas obrigatórias. Então não há como atuar em cima dessas despesas, você não tem como cortar uma despesa obrigatória. Então esse é um grande problema, a gente tem poucas ferramentas para colocar essas contas nos trilhos, então por isso que a reforma da Previdência é tão importante quando a gente sempre menciona isso. Por fim, as nossas expectativas de Selic, a gente revisou elas e a gente acredita agora que o aumento de juros para alcançar 8% vai ficar só para 2020. Então a gente vai ter uma próxima redução, de acordo com as nossas expectativas agora em maio, para 6,25% da taxa Selic, se mantendo constante e só subindo na 7ª reunião do Copom de 2019, alcançando 8% somente na 2ª reunião de 2020. Então, bem importante aqui sobre o Focus, é a 11ª semana seguida que o Focus mostra uma redução na expectativa de PCA. Então já está em 3,48. Um ponto bem importante aqui, quando a gente analisa aqui os top 5, eles reduziram novamente o PCA para 3,43. A nossa expectativa aqui na SMI é de 3,5 para o final desse ano. E houve redução da meta Selic pela primeira vez para 2019. Então foi para 7,75. Como eu mostrei antes, a nossa expectativa para final de 2019 é 7,25, alcançando 7,75 só na primeira reunião de 2020. Então, isso é bom, porque mostra que o mercado está adaptando as suas expectativas de acordo com o que a gente está esperando aqui também. Então, a gente está em linha com o mercado. Bom, pessoal, é isso por essa semana. Aguardo vocês no próximo call semanal da semana que vem. Uma boa semana. Tchau.